Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vida Pets Talk. Hoje, eu e meu parceiro Renato vamos conversar com a doutora Jane Carla de Oliveira Matos. Isso mesmo. Tava reclamando que era para tirar um dos sobrenomes dela, porque ficava muito deu comprido. Certo. Pessoal, a Só doutora piorou. Jane está aqui, ela é médica veterinária, patologista e tem um banco de sangue, né, que é o Banco de Sangue Vida Pets. Ela é sócia do Banco de Sangue Vida Pets. Então a gente vai poder trocar uma ideia sobre essa área da medicina veterinária, sobre a questão de banco de sangue também, que tem bem pouco hoje no Brasil. A gente tem conversado com bastante gente falando sobre regulamentação, banco de sangue veterinário, tem bem pouca coisa disso também. Mas, Jane, por que laboratório? Você sempre gostou, você da faculdade inteira também, você sempre fez estágio com patologia, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu penso em câncer. Na verdade, eu quero trabalhar com câncer. E aí eu tinha lido, ainda antes de entrar na veterinária, que mastocitoma era o tumor mais comum no Brasil. Eu falei, é com você que eu vou trabalhar. Uhum. E aí, dentro da minha universidade, não tem nenhum oncologista, né, especialista em. E aí, a pessoa que chegava mais próximo de oncologia era professora de patologia. Então, desde o meu primeiro ano, eu fui me entrando na área da patologia oncológica e acabei ficando, assim, a faculdade completamente inteira foi minha residência, né? Ah, que legal. O negócio era a oncologia e isso que fez você ir para patologia. Mas podia, para trabalhar com câncer, podia ter, né, escolhido uma área legal, como a minha, né? Não. Cirurgia. Na verdade, tem isso também, porque não é a melhor desculpa. Ela não porque quer, você legal. Trabalhar com câncer, trabalhar com cirurgia, na clínica vai trabalhar também, você acabou indo para patologia. Mas o que a gente nota bastante, não é só aqui na nossa região, porque eu converso com bastante gente do Brasil inteiro, e médico veterinário para trabalhar com laboratório clínico, com patologia clínica, é um negócio bem escasso. Você não tem muita gente. E quando você vai na faculdade, você vai dar uma palestra, alguma coisa, você também deu aula e tudo mais. Sim. Geralmente a gente pergunta, né, para a turma. Quem que gosta de grandes? Quem gosta de pequenos? Clínica, cirurgia. Eu acho que eu nunca perguntei. Quem vai trabalhar com laboratório clínico? É meio deixado de lado. Excluído. Completamente mas por excluído. Que você acha que o pessoal não sabe ainda esse nicho? Porque é um nicho muito bom da medicina, falando como negócio. Sim. Importante, né? Extremamente importante. Assim, só para a gente se contextualizar, existe a anatomopatologia, que é a minha área, e a patologia clínica, que é o que trabalha ali com os elementos sanguíneos. Que né? seria a mesma coisa que o laboratório clínico. Exatamente. Eu sou anatomopatologista e estou fazendo pós-graduação em patologia clínica. Então, são áreas teoricamente bem diferentes, mas ambas são laboratoriais. A parte laboratorial é muito pouco difundida, muito pouco conhecida. Dentro das próprias universidades, você não tem aquela pessoa que te inspira a gostar de. Eu tive uma mestre que é a minha ídola. Assim, eu amo porque a professora Fabiana Elias, e ela me fez apaixonar por aquilo. Né? Então, ela transmitiu o amor dela para mim e eu passei a faculdade inteira falando que eu não ia ser patologista. Né? No meu primeiro ano de formada, eu virei patologista. Sim. Que eu me apaixonei por aquilo. Então, o que falta é inspirações. Sim. Porque é uma área muito desconhecida e uma área muito complexa, a qual precisa de estudo o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro eu estou lendo um artigo, o tempo inteiro eu estou fuçando um livro. Cada lâmina que você vai liberar, cada laudo é um estudo completamente à parte que você tem que fazer daquele paciente, né? Exatamente. Um dos mantras é que doença não lê livro. A gente tem uma base, mas a gente tem que saber interpretar. Né? Então, uma paciente que está lá com uma doença inflamatória que não necessariamente é uma inflamação, né? Tem coisas e coisas que a gente tem que saber trabalhar. Então, por ser uma área um pouco mais complexa, não ter quem te inspire para aquilo faz com que as pessoas tenham menos aceitação, até para a própria interpretação do clínico. Eu acho que tem uma outra coisa ainda. É que você falou, é complexo. Então, dentro da faculdade, cara, a gente pena... Geralmente não é uma matéria muito preferida da galera, a patologia, né? Aprender alguma coisinha ali, e isso é até uma coisa ruim para nós médicos veterinários, né? Porque nós somos muito dependentes de um bom resultado e de saber interpretar esse bom resultado aí, né? Seja num histopatológico, né? Ou lá num hemograma, um bioquímico, para conseguir levar à frente aí, né, esse tipo de tratamento. Então, quando eu estava na faculdade também,
acho que toda faculdade tem isso. Tem o ano que é mais difícil, né? Sim. Qual ano era mais difícil lá na... Terceiro ano. Terceiro ano era mais Terceiro difícil. ano. Lá na UFES, que ano que era o mais difícil? Eu não tenho memória para isso. Todos eram. Eu não tinha tempo para pensar Lá na nisso. Federal, o segundo ano era o mais temido, assim, sabe? Porque você tinha fisiologia, farmacologia, mas a campeã que assustava mesmo a galera era pato. Era patologia. Porque a patologia, você teve... você tinha... cara, é muita coisa. Hoje eu vejo muita faculdade que tem pato 1, pato 2 e tudo mais. E no meu tempo, não. Era patologia. Era o ano inteiro. Até porque era anual. O meu também. O meu era anual. Era anual também. Agora acho que é dividido, né? Pato 1, pato 2, daí divide um pouco a patologia clínica da parte de necrópsia e tudo mais. Mas era o ano assim mais assustador da faculdade pra gente. Isso é ruim, porque daí todo mundo já entrava na pato com esse medo e com o pensamento assim, cara, eu preciso só passar. Passando tá bom. Exatamente. Ao invés daquela coisa, pô, isso aqui pode ser uma coisa legal que eu vou fazer. Tinha gente que ficava esperando o diploma por causa da patologia. Ah, sim. No nosso caso não eram lá, poucos. Mas não tinha pré-requisito? Tinha pré-requisito. Não, nosso não tinha pré-requisito. Você tinha um limite lá de semestres que você podia, cara, na Federal, bicho, continuar na passando. Federal é o seguinte, você tinha no segundo ano patologia, e se você não fizesse patologia, no terceiro ano, por exemplo, você tinha clínica cirúrgica. Você já não fazia clínica de grandes. Agora não lembro quais eram os pré-requisitos, mas quebrava o cara. E daí isso é no segundo ano. Então, assim, o cara travava a faculdade dele no segundo ano, basicamente perdia um ano. A galera que ficou em pato perdeu um ano. Lá na UFES tem a patologia básica, a patologia 1, a patologia 2 e a patologia clínica. Né? Então, assim, a patologia básica era a que mais reprovava. Chegava a reprovar 60% dos alunos. Já ouvi falar disso. Caramba. A patologia, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Se você não se dedica àquilo... Só que assim, quando você chegou no hospital, na Vida Pets, né? Para mim foi assim, uma aleluia. Foi maravilhoso, porque eu sou oncologista. Eu trabalhando como oncologista, eu dependo 100% do laudo, sabe? Do laudo do histopatológico e tudo mais. E eu lembro, porque isso faz tempo também, né? Eu acho que faz uns 12 anos, mais ou menos, trabalhando com onco. Pouquinho. E lá, só que lá atrás, para você ter uma coisa bem, como é que eu posso dizer? Uma referência em patologia, alguma coisa assim, ia tudo para fora. E aí eu tinha que construir uma proximidade, às vezes, com o pessoal de fora, né? Para poder trocar uma ideia sobre laudo. Aí ter um patologista dentro do hospital, pô, isso foi maravilhoso e é até hoje, porque até hoje a gente acaba conseguindo conversar. É super comum de eu te ligar ou de eu ir lá no laboratório para falar, viu, de tal paciente ali deu tal coisa. O que você acha? Ou você vir perguntar da macroscopia pra gente, né? Agora o Renato na cirurgia, ou eu na parte da onco, de perguntar, viu, como que era? Era muito vascularizado? Era muito isso? Era muito aquilo? Porque eu tô borderline, que às vezes você chama, né? Que é quando você não tá entre duas coisas ali, mas está no meio das características. Então, ter um patologista dentro do hospital, eu sei o quanto isso é um diferencial. Porque hoje, conhecendo uma galera que tem hospital pelo Brasil inteiro, muita gente, vamos lá. O que mais tem é na parte de laboratório clínico. Isso. Mas que não faz a anatomia patológica, que não faz a parte de laudo e tudo mais. Então, esse é um negócio que, para mim, como oncologista, cara, engrandece pra caramba. Da gente poder conversar, trocar ideia. Ou, às vezes, você mesma fazer a coleta. Quando você está falando de uma cito, alguma coisa assim, você vai lá e você faz a coleta. Porque, às vezes, você bate o olho na hora. Já tem diferenciais. Ou o que a gente faz, às vezes, durante uma cirurgia. Cara, não sei se dá para tirar esse negócio aqui. Faz uma cito, você pega, olha na hora e às vezes é um linfoma que vai dar pra gente a oportunidade depois de tratar como quimioterapia e tudo mais. Essa comunicação entre clínico, cirurgia e patologia, ela é excelente de ambos os lados. Sim. Né? Então, tanto o cirurgião quanto o patologista se beneficia disso. Quantas vezes eu já fui atrás do Renato? Renato, você lembra da paciente tal? Como que era o tumor? Estava aderido ou não? Porque existem padrões. Então, o mesmo padrão, ele pode estar relacionado a várias doenças. O que vai depender, para mim, como patologista, é saber como que aquilo estava disposto no paciente. Então, eu não tenho olhos para ver
o paciente. Você não está, às vezes, lá que eu dentro não do estou centro lá. cirúrgico ou do consultório. Exatamente. Só que aí eu tenho o apoio. Então, essa comunicação, ela é essencial. Quando não tem comunicação, o que é importante? Escrever. Histórico. Sim, daí é a fichinha Histórico, tanto para anatomopatologia, patologia clínica, tem que ter histórico para a gente fazer correlações. E isso não é só para beneficiar o patologista. Isso é para beneficiar o paciente, que a gente consegue dar os diferenciais, a gente consegue ligar, falar, viu, é isso, eu consigo ir para vocês, como você chega lá na minha sala perguntando de tal tumor, eu vou falar, olha, isso aqui, provavelmente você vai conseguir uma boa resposta pensando nisso. Sim, já sabe o quão diferenciado é o tumor e Exatamente. se às vezes vai responder ao tratamento ou não. Exatamente. Não, tudo isso é bem legal. Mas quando você foi, quando você entrou na faculdade, você tinha alguma área na... Eu sempre quis clínica e cirurgia de pequenos animais. Eu descobri a oncologia no segundo. Aí você vai rir. Mas você queria Vamos o quê? ver se é o mesmo que o meu. Que o meu é Certeza que deve diferente. ser. O que você queria? Reprodução de equinos. Reprodução Não, de meu era de equinos. bovinos. Não, eu sempre Reprodução quis de trabalhar com bovinos. cavalo. Nossa, pra você não deu nada certo, né? Não deu. Porque assim, você queria reprodução de bovinos, você trabalhou com equinos Também. e agora Virou quer cirurgião. Cirurgião de pequenos. Então tá. Eu entrei porque eu tinha visto isso, né? Eu sabia, né? Eu tinha visto alguma coisa sobre isso antes da faculdade, de reprodução de bovinos. E achei muito da hora, né? Tá, mas você de onde você tinha? Porque você é de São Paulo. Sou de São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, Grande São Paulo. Tá, Da cidade de Barueri. E você viu, e onde que você via reprodução de bovinos lá para você ter De vontade? equinos, né? É, de equinos, é verdade. Eu tinha um mas padrasto. Mas lá tem bastante, né? Aras e Não, coisa assim, eu lá. não tinha contato. Aham. Eu tinha um padrasto que ele me deu um cavalo. Ah. Só que o meu cavalo morava no Piauí e eu em ia São Eu Paulo. ia falar que ele morava em Barueri, o cavalo. Tá. Então, meu cavalo morava no Piauí. Aham. E eu sempre pensava, nossa, só tenho um cavalo. Demais. Eu tenho que dar um jeito de fazer virar mais cavalos. Você queria reproduzir o teu cavalo. Aí eu pensei, vou virar veterinária, que é uma coisa que desde queria aquelas coisas, né? Desde criancinha queria. E vou fazer meus cavalos se reproduzirem. Não, gente, nada a ver. Eu acho que eu não sei nem... Chegou a conhecer esse cavalo? Não. Nossa, que migué, cara. Nunca existiu esse cavalo. Esse cavalo é o Olha, maior ele migué da pode história. nunca ter existido, mas ele foi Mudou assim, sua ele foi vida. amado por mim, assim, com todas as forças, eu amei ele. Você entrou com esse objetivo. E como que você veio parar de São Paulo em Realeza, no Paraná? Olha, nunca tinha vindo para o Paraná. Uhum. Aí eu fiz o Enem, fazia bastante tempo que eu tinha saído do colégio. Aí fiquei uma notinha legal, falei, vou me inscrever no SISU. Uhum. Aí passei. O SISU te manda para onde tiver vaga. Aí, na verdade, ele te dá umas opções. Eu tinha de opção Minas Gerais, que era onde eu queria. Tinha o Rio de Janeiro, que eu não queria. E tinha o Paraná. Falei, eu acho que ele tá meio termo. Melhor, né? Na meiuca. Na média. Procurei no mapa, onde era Realeza. Misericórdia. Só 1.000 quilômetros. Eu falei, 1.000 Só quilômetros 1.000 eu quilômetros, consigo. Só 1.000 quilômetros. Peguei minhas malas e vim. Aí veio. Aí vim e fiquei. Nunca mais voltei. Agora você já estabeleceu no agora, Paraná, né? Agora eu sou cascavelense. E aí, literalmente desenvolveu esse serviço de patologia dentro da Vida Pets, porque não é uma coisa que existia. Você não entrou no lugar de ninguém, você não começou a prestar esse serviço porque alguém saiu desse serviço. Literalmente, você criou esse serviço lá dentro. Que eu consigo me relacionar bastante por causa do negócio da onco, né? Então, quando eu voltei para Cascavel, tinha saído para estudar, quando eu voltei para Cascavel, não é que tinha oncologista já, ou que era uma área tão difundida há esse tempo atrás. Aí a gente vai desenvolvendo esse serviço. No começo é bem mais difícil. Eu fazia, sei lá, uma quimioterapia com vincristina a cada 15 dias. Né? Atendia lá de vez em quando um paciente. E a mesma coisa você, né? Começou aquela coisa devagar, até porque tinha menos rotina cirúrgica, parto e tudo mais. Agora, você está agora, na verdade, fazendo a pós-graduação em laboratório clínico e o mestrado. Estou fazendo a pós-graduação em laboratório clínico, estou fazendo pós-graduação em medicina legal e estou fazendo mestrado. Tem mais uma que eu não conhecia. Você gosta de estudar? Aí eu gosto, cara, eu muito gosto. Cara, é legal que é tudo muito complementar, né? Exatamente. É tudo muito complementar. Você já foi chamada para fazer necrópsia, laudo, inclusive em caso de litígio, né? Já. Então, esse negócio da medicina veterinária legal é bem interessante também. É justamente por isso que eu estou fazendo a pós-graduação, porque a gente tem que dar sempre o seu melhor. Se vão me colocar para um caso de maus tratos, eu vou dar o meu melhor ali.
porque eu estou defendendo aquele ser. Sim. E eu quero fazer isso de uma forma com qualidade. Cara, a gente recebeu a doutora Eveline Paludo aqui, né, que é advogada animalista. A gente estava até falando do que esse termo quer dizer e tudo mais. E, cara, tá mudando. Tá mudando. As coisas que ela tem feito junto com os colegas dela e tudo mais, na mudança do direito do animal, dessa possibilidade do animal ser visto como um ser sofrendo senciente. danos, né? Exatamente. Tudo isso vai mudando muito a história, porque passa a não ser mais só responsabilidade do dono ou de ter dono, né? De ter tutor, de ter família, que esse animal possa lutar contra. Pelo contrário, agora o cão ele pode processar o próprio tutor num caso de negligência, de maus tratos e tudo. Então, ter a medicina legal, nesse caso, acaba sendo bem importante. E isso é uma outra coisa que ela estava falando. Ela comentou que porque eu não lembro o que foi que ela falou no comecinho assim, mas ela falou o nome de doença, parte mais técnica da veterinária, mas numa naturalidade, sabe? Eu falei, cara, de tanto você ver, você já está falando assim como já é quase uma médica veterinária. E ela comentou que ela tem que estudar muito, porque o laudo que vem do patologista, o laudo lá que sai de você, por exemplo, ele é muito técnico. Ou quando ela pega um prontuário de um médico veterinário. O prontuário acaba sendo bastante técnico. Você vai ter palavras, termos e coisas do meio da veterinária. E o que ela comentou é que quando isso chega no juiz, o juiz ele é leigo nessa parte. Sim. Então ela acaba precisando aprender para tentar traduzir aquilo de uma forma que fique mais compreensível para um juiz e tudo mais. Então é bem... a medicina veterinária legal, que eu não escutava falar quando eu estava na faculdade. Quem eu sei também que trabalha muito com pouco isso falado. É o Raimundo Tostes. Não sei se você já ouviu falar dele. Já. Ele foi professor na Federal por um pequeno período de tempo de patologia, eu acho que foi. Acho que ele foi um professor de patologia, mas ele entrou assim no lugar de uma outra professora, acho que foram poucos meses. Mas assim, um cara super gente boa, e eu sei que ele tem alguns livros nessa área também, que é bem legal. E aí você começou a empreender dentro da veterinária, né? Aí eu entrei, né? Aí a médica veterinária teve que aprender a área de empreendedorismo. Que é o banco de sangue. Que é o banco de sangue. Banco de sangue. Hoje, quando a gente fundou o banco de sangue, ou melhor, deu essa vontade do banco de sangue, porque a gente via... Cara, é muito empenho você conseguir sangue, você ter a transfusão. E desde quando eu era estagiário, eu lembro que me chamou muito a atenção a diferença que a transfusão fazia na recuperação de um paciente, sabe? Ou mesmo um paciente que não chegasse a se recuperar, mas você via uma melhora gigantesca com aquela transfusão. Às vezes é uma doença mais complexa, mais difícil para ele lidar, uma parvovirose, alguma coisa assim. Mas eu lembro que sempre me chamou muito a atenção, sabe? E aí, conseguir sangue sempre é difícil. É sempre difícil. Nunca precisa de sangue às 3 horas da tarde. Nunca precisa de sangue às 9 horas da manhã. Sempre precisa de sangue de noite, fim de semana, domingo. E aí, tem que conseguir um doador. Esse doador tem que vir até o hospital, a clínica. Aí tem que conseguir a doação. Aí vai aplicar. E aí você aplica ainda sangue total. Sangue total. Né? Às vezes sem a triagem que tem que ser feita. Com o banco de sangue... O que você vê de maiores vantagens, assim, tendo o sangue que vem do banco de sangue e não o sangue que vem direto? Porque não quer dizer que é um sangue ruim. A gente usou isso por muito tempo, assim como muita gente usa hoje em dia. Mas quais são as vantagens de você ter o sangue vindo do banco de sangue hoje em dia? Olha, realmente, essa captação de doadores, no momento que você está precisando, é muito difícil, porque às vezes o paciente que vai receber não tem esse tempo, né? A vantagem de ter o banco de sangue, a principal e imediata, é você poder armazenar aquilo. Só que não se armazena sangue de qualquer forma, né? Sim. Tem todo um controle, né, de qualidade. E, principalmente, a parte de fracionamento do sangue. Uma coisa que a gente, às vezes, negligencia, e eu estou falando isso nós todos como veterinários, que aprendemos a transfundir sangue total praticamente nunca é o que o paciente precisa. Né? Então, a absorção do corpo, do sangue total, é completamente diferente se você colocar a mesma coisa, só que fracionada. Né? Então, hoje em dia, a gente consegue armazenar concentrado de hemácia, então eu consigo programar para os doadores irem lá. Quando chega uma emergência de madrugada, no final de semana, no feriado, o sangue está lá. Né? Você sempre deixa algumas bolsas lá para garantir. A gente não deixa mais bolsas porque a gente ainda tem bastante dificuldade de captação de doadores, né? Até hoje. Mas da melhor forma a gente consegue sempre ter.
E a gente armazenando facilita na hora de receber. O paciente chegou com uma hemorragia ativa, precisa ir para a cirurgia, precisa repor, ou está com dificuldade de oxigenação por anemia. Você imagina, nessa hora, ter que ir para o telefone, conseguir o doador vir. Às vezes nem poder coletar daquele, daí tem que conseguir outro. Que tem que fazer um hemograma, ver se ele está apto e tudo mais. E que muitas vezes, quando a gente vai transfundir sangue total, na emergência não se faz. Sim. Que não é certo, né? Então, Sim. a gente consegue fazer todos os exames para controle da saúde do doador, a gente consegue fazer controle de qualidade ao longo do tempo de armazenamento dos hemocomponentes. Então, os hemocomponentes que saem do banco de sangue, eles têm um controle de qualidade. Você sabe Sim, você sabe a viabilidade daquilo ali. Isso é dividido em quantos hemocomponentes ali, né? Chegou, coletou o sangue total. O que faz depois de coletar? O que dá para fazer virar o sangue total? O sangue total, ele pode virar concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Hoje, o que a gente trabalha no hospital? O concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas e o plasma fresco. Que esse plasma fresco, ele tem que ser utilizado muito próximo do horário da doação, porque ele não é congelado. Então, ele está ali com todos os fatores. Para você ter a ação de todos os fatores, de coagulação, albumina, você tem que fazer ali na hora. Né? Mas aí você tem já aquela garantia de que você está infundindo o que o paciente precisa. E o sangue total não dá para fazer a mesma manutenção, né, dele, assim, por um armazenar período, pelo mesmo tempo. O armazenamento é diferente, né? Ou não ele até dá para armazenar. Só que a partir do momento que eu armazeno, eu perco, por exemplo, as plaquetas. Né? Você vai acabar transfundindo um monte de coisa que já nem funciona mais. Esse negócio só vai pesar pro paciente. Exatamente. Porque ele vai ter que lidar com esse negócio. Sim. Então eu vou infundir um monte de célula morta nele, o corpo dele ainda vai ter que trabalhar para conseguir eliminar aquilo. Para um paciente que estava precisando de sangue, às vezes, ele tem outras coisas para se preocupar. E uma coisa que eu acho muito importante falar, que transfusão de sangue não é tratamento para nada. Sim, é suporte? Ele é um suporte. Né? Ele é um suporte. Então, eu estou com um paciente anêmico, eu vou fazer a transfusão de concentrado de hemácias e eu vou encontrar a causa base. Né? A anemia não é doença, né? A anemia não é doença. Sim. Né? Então, é outra coisa que a gente também a gente está trabalhando na cabeça dos veterinários em si. Né? Quais são as indicações que tem para esses hemocomponentes? Então, por exemplo, você acabou de falar, concentrado de hemácias, para anemia, efetivamente falando, para aquele paciente que está com hematócrito baixo, concentrado de hemácias, que é o que ele precisa. O paciente anêmico, ele precisa do concentrado de hemácias para repor ali as células. Só que, às vezes, um paciente que ele não tem uma anemia com hematócrito muito baixo, ele precisa, muitas vezes, aumentar a oxigenação. Então, dependendo ali do nível do hematócrito, não precisa estar tão baixo. Porque isso é uma outra coisa. Como o negócio da transfusão, esse negócio de ter que chamar o doador e tudo, sempre é difícil. Você não tem muito doador cadastrado nesse sentido, geralmente, e é difícil porque você tem que chamar, daí ele tem que vir, tem não sei o quê. O pessoal costuma regular muito, só paciente muito, 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 muito grave que ele vai tentar fazer a transfusão. Então, às vezes você vê um paciente que está com 25 de hematócrito, 21 de hematócrito, e o cara ainda não pede uma transfusão, para não queimar o doador, para tentar depois quando tem, ou por causa da demora, ou qualquer coisa assim, o cara espera estar com 15, com 19 de hematócrito. E aí você não vai ter a mesma resposta, né? Você não precisa esperar estar tão mal. Aquela coisa que a gente estava conversando antes, que cada paciente é um paciente. Sim. Né? A gente tem que entender ele conforme o indivíduo em si. O que normalmente a gente utiliza para saber se vai transfundir ou não, hematócrito, hemoglobina e hemácia. Esses três. Diminuídos até certo nível, vamos lá e a gente transfunde. Só que isso não é necessariamente o que o paciente precisa. Existe outro tipo de avaliação que tem até uma tabela de acompanhamento que você vai avaliar mucosa, estado de atenção, deambulação. Então, um paciente que está lá internado, você está vendo que está pálido, você não consegue coletar um sangue, ele se enquadrou naquele nicho, ele precisa ser transfundido. Né? E aí entra lá, voltando aos componentes, o concentrado de plaquetas. Paciente que tem trombopatia, trombocitopenia, vai passar por uma cirurgia grande, muitas vezes é importante fazer essa reposição.
para conseguir controlar, né, um paciente oncológico com um tumor no fígado, ele vai precisar hemorrágico, disso. às vezes já rompido. Exatamente. Ou com risco de romper durante o procedimento. Isso a gente tem até uma experiência, né, boa lá dentro do hospital com esse tipo de transfusão que... Transoperatório. A gente ficava, né, sempre com aquela dúvida assim, mas será que fazer a transfusão de plaqueta no pré vai ajudar, não vai? Todas as vezes que a gente fez, nós tivemos uma resposta boa, né, no transcirúrgico. Isso aí pra gente lá funciona de uma maneira muito boa, é bem legal. E é o tipo de coisa que você não vai ter essa resposta. Aliás, a plaqueta ela nem fica viável, né, no sangue total a partir de um certo momento ali. Eu vou te falar por uma experiência que eu tive recentemente. Eu recebi uma amostra de sangue para fazer lâmina, procurar hemoparasita de um paciente que precisava de transfusão. Eu recebi a amostra de antes da transfusão e eu recebi a amostra de depois da transfusão. Com sangue total? Foi feita uma transfusão com sangue total. Esse paciente recuperou as hemácias assim extraordinariamente e a plaqueta que estava em 0 foi para 4. Não tem. No mínimo que não dá pra gente exatamente. fazer. Não dá nem para falar de função dessas. Não vale. E isso que foi que apareceu, né? E isso que foi aquelas coletas de tirou do doador, passou para. Então assim, não tem, o corpo não consegue absorver tudo. Então, existe uma ordem. Você precisa de todos os componentes? Ótimo. Você vai transfundir. E pode acontecer também uma hemorragia aguda, né? Para um paciente num trauma, perdeu sangue total. Você primeiro vai repor as hemácias, depois você vai repor as plaquetas e depois você vai repor o plasma. Mas aí os hemocomponentes faz de maneira separada, né? Exatamente, para o corpo ter o tempo de entender e absorver aquilo, para você conseguir uma resposta melhor. Né? Às vezes você colocar tudo de uma vez, além de você aumentar a volemia desse paciente, correr o risco de um edema pulmonar, você perde. Você está colocando um monte de metabólito ali que não vai funcionar para nada, ele vai ter que só eliminar. Vai ter só que trabalhar. Quanto tempo uma bolsa de concentrado de hemácias pode ficar armazenada até ser utilizada? A bolsa de concentrado de hemácias, ela pode ficar armazenada 35 dias. Nossa, é bastante tempo. É bastante tempo. Concentrado de hemácias. De hemácias. E de plaqueta? 5 dias. 5 dias. 5 dias com temperatura controlada e agitação constante. Fica num aparelhinho. É mais difícil. 100%. Então por isso que você não encontra quase para comprar. E outra, às vezes foi feita uma colheita lá para o banco de sangue, você vai armazenar por um bom tempo concentrado de hemácias, mas as plaquetas que saíram daquilo, você acabou perdendo, entre aspas. Exatamente, né? Exatamente. Isso dificulta bastante o uso. Mas eu acho que também o pessoal não sabe muito como usar. Na rotina clínica é muito comum que você não saiba como aplicar os hemocomponentes. Principalmente o concentrado de hemácias, né? Muita gente não quer utilizar, porque fala que não desce no equipo, né? Mas existe uma diluição que você pode fazer. Porque ele é mais viscoso, Ele é mais viscoso, porque você tirou toda a parte líquida, né? É muito pouca a parte líquida que fica. Então, às vezes, é um pincher. O vaso dele vai ser mais estreito, ele vai ter uma perfusão. Com catéter 24 ali. Pequeno. Sim, então tem que saber trabalhar com isso. Então, não adianta eu querer fazer transfusão com um catéter daquele do roxinho, que é bem pequenininho. Né? Mas o banco de sangue auxilia também nisso daí, né? Sim. Em indicação e tal, quando há procura, né? Sim, não. Até para nós lá dentro, né? Para nós. Covardia, né? Se entra na minha sala sorrindo, eu já sei o que é. Mas é uma coisa... É que assim, é uma coisa que a gente não tem tanto contato e isso é super normal. A gente tem o banco de sangue lá, então tem contato contigo o tempo todo e a gente sabe mais. Mas, sei lá, você vai querer trocar uma ideia comigo sobre nefrologia? Não vou ter tanto, não vou manjar tanto para trocar tanta ideia, como talvez o doutor Tiago, que auxilia a gente lá na parte de nefro e tal, que vai manjar muito mais. Só que aí é hora de você perguntar, né? Perguntar, ou ir para a internet e tentar achar. Às vezes é mais fácil, eu acho que é bem mais fácil perguntar. Bem mais fácil perguntar. Por isso que eu sou desses. Cara, eu tô super nessa agora do associativismo e da gente se juntar mesmo em médicos veterinários, clínicas diferentes e tudo. Porque, e a gente tem que se juntar. A gente tem que se juntar. É enriquecimento para todo mundo. Sim, conhecimento compartilhado. Paciente, né? E o benefício principalmente. É onde vai funilar tudo. Né? Vai funilar tudo no que é melhor paciente. Sim. Certeza. E doador, quem que pode ser? A gente está falando, pelo menos quando eu tô falando aqui de doação e tudo, a gente acaba imaginando muito o cão, né? Sim. O cão e tudo. Mas a transfusão, o banco de sangue, ele também trabalha com sangue de felinos, né?
trabalha com sangue de felinos e, ao contrário dos cães, é muito difícil a gente fazer a separação dos hemocomponentes do felino. Porque o felino, ele é normalmente pequeno, volume baixo. Então, um doador ele tem que ter no mínimo 4,5 kg. Eu não vou tirar uma bolsa de 400 ml, né? Porque não dá. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, em felinos, a gente coleta no máximo 60 ml. É muito pouco, é uma seringa daquela grande. Mas, por outro lado, o paciente que vai receber, ele também tem um volume baixo de sangue. 60 ml vai ter um efeito diferente nele. Sim, né? A única coisa que interfere esse volume baixo é separar os componentes. Ah, sim. Né? Acaba Porque sendo se eu tenho... mais sangue total daí. Exatamente, acaba sendo mais sangue total, porque eu não consigo separar 60 ml para virar ali 25 de hemácias, 25 ml de hemácias. Depois eu vou ter que diluir para infundir. Normalmente o felino precisa sempre de plaqueta. Felino e plaqueta são umas coisas assim mais complexas, né? É uma coisa mais diferente. Então esse sim é o único que tem indicação de sangue total. E esse a gente consegue coletar e transfundir na hora. A gente consegue armazenar daí o sangue total. Ele vai ter uma validade menor, de 25 dias. Mas é um tempo bom também, né? É um tempo bom também. É um tempo bom também. E... Cara, só de ter armazenado. Você não sabe o sonho que foi para mim a primeira vez que precisa de sangue. E eu abri o freezer, peguei uma bolsa e coloquei o paciente. Pô, cara, é maravilhoso. É muito bom. Quem é o doador? Quem pode doar? Porque eu acho que essa é a maior dor de todo mundo que tem banco de sangue. Todo mundo que eu conversei até hoje que tem banco de sangue, que são poucas pessoas, mas todo mundo com quem eu consegui conversar, a maior dor é conseguir doador, é manter o doador, a periodicidade. E a gente fez uma visita no Banco de Sangue Humano. Sim. É o mesmo problema. O mesmo. É a mesma coisa. Aliás, é extremamente parecido. Equipamentos são todos os mesmos. Você não tem uma centrífuga de sangue veterinário, obviamente. A gente tem uma igual do ser humano, agitador de plaqueta. A bolsa é a mesma que a gente utiliza. Os protocolos, as temperaturas, tudo. Tudo. É extremamente parecido. E o problema também que é conseguir doador. Né? Conseguir doador. Então a gente vê que quando você vê na medicina humana, né, um artifício que eles encontraram é esse. Se um familiar teu precisa, eles falam, viu, consegue lá 10 doadores pra gente. Eu acho que isso ajuda pra caramba a conseguir, né? E assim como na medicina humana, sei lá, tem que ter mais de 50 quilos, não pode ter feito isso, feito aquilo, tem que ter feito isso, aquilo, não sei o quê. Quais são os requisitos na veterinária para cão e para gato, para poder ser doador? O cão ele tem que ter mais de 25 quilos, ter todas as vacinas, né, ser vacinado, controle de pulga e carrapato. Ele tem que ser um cão saudável. Não pode ser uma fêmea gestante, né? A gente evita até fêmeas no cio, se a gente sabe que tem o risco de cruzar. E em gatos, mais de 4,5 kg, negativo para FIV e FeLV. Isso é bem importante. Sim. Então, às vezes, a pessoa faz o teste de FIV e FeLV quando o gatinho era filhote, só que o gato tem acesso à rua e você não sabe se ele teve ou não, né? A FeLV, até que a vacina tem um controle, mas a FIV não. Sim. Então, isso é importante ficar repetindo todos os anos. Sem pulga, sem carrapato, ter um controle, né? E ser saudável. Temperamento calmo também ajuda bastante. Ajuda bastante. Para a hora da colheita, né? O fato dele ter 25 quilos, mais de 25 quilos, né? Sim. Além disso ajudar bastante, ou melhor, isso permitir o volume de sangue a ser retirado, porque vai ser coletado do cão 450 ml. 450 ml em cada doação. Ele pode doar a cada quanto tempo? Pela literatura, a cada 28 dias, mas a gente sempre dá um espaço de 2 meses entre as doações. A cada 28 dias, se eu não me engano, pedem bastante, dependendo do cuidado nutricional, suplementação, coisa do tipo, né? Isso, justamente por isso. Porque, na verdade, o cão que doa, ele não precisa de uma suplementação. Ele precisa ter uma boa qualidade de alimentação. Sim, se tiver um alimento bom já... Isso. Então, se ele come uma ração super premium, não é aquele cão que fica comendo as besteirinhas que a gente acaba comendo. Então, esse cão, eu sei que ele vai se recuperar em 28 dias, né? Mas como eu não consigo acompanhar dentro da casa do doador, eu dou um espacinho a mais. E todas as vezes que ele vem, eu vou repetir os exames dele. Sim. Eu vou ver se a medula dele está respondendo às doações, eu vou ver se ele está produzindo, né? Então, esse doador, ele tem um acompanhamento contínuo, né? Então, ele pode até vir a cada 2 meses, mas a cada 2 meses ele está sendo monitorado. E esse tamanho do cão também ajuda bastante na coleta, né?
coletar mais rápido, é bem mais agilizado. O tamanho do vaso ali, né? Sim. Exato, acaba facilitando bastante. Coleta sempre da jugular? Preferencialmente da jugular. Uhum. Em doadores que não é possível jugular, a gente pega da cefálica, mas a preferência por conta tanto do calibre quanto da pressão é da jugular. Que daí agiliza mais a doação, tem menor risco de parar. Que aí o que a gente evita é sedar ou tranquilizar. Uhum. O paciente é dócil, é calminho, ele vai deitar ali, a gente vai canular, em máximo 10 minutos a bolsa está coletada. Agora, se é um paciente mais agitado, pode demorar um pouquinho mais. E se é um paciente muito agitado, daí a gente tem que tranquilizar. Cara, quando a gente fez uma consultoria para montar o banco de sangue aqui em Cascavel, a gente fez uma consultoria. Na época a Jane não estava por dentro desse projeto. Fui eu e a doutora Marina lá para Curitiba e a gente acompanhou um cara que tinha um banco de sangue lá, um amigo que tinha banco de sangue. E, cara, lá eles faziam muita coleta em casa. Eu achei muito interessante e, pelo jeito, funciona. Para eles, funciona. Mas, cara, não é um negócio que eu gostaria de fazer, sabe? Que eu acho. Porque, coincidentemente, eu fiquei menos tempo. A doutora Marina ficou mais tempo lá, mas eu fiquei menos tempo. Acho que eu fiquei 2 dias. Nesses 2 dias, eu vi 2 coletas em casa. Cara, e um deles era um husky siberiano ainda por cima. Que é um cão super agitado. Sim. Quando não bravo. Que eu tenho um problema com isso, porque a minha raça favorita é husky siberiano, né? Até na logo da Vida Pets, esse cara é um husky siberiano, que foi meu primeiro cachorro. E então, sei lá, eu acho que devo ter levado 5 mordidas de cachorro na minha vida toda. 4 foi husky siberiano. Porque eu vou igual um idiota. Porque eu vou igual um idiota pra fazer carinho e tudo, achando que era que nem o meu, que nem o Royce, que nem a Maia que eu tinha, que eram bem mansinhos, né? E aí, cara, chegou lá na casa do pessoal e montou uma mesinha lá. Ele levava a centrífuga de microhematócrito, então a gente fazia na hora lá o hematócrito e tal, fazia teste rápido também, fazia algumas coisas assim, sem sedar, botava o cachorro na mesa e coletava. E eu falei, cara, parece muito difícil. Só que hoje em dia eu vejo você coletando sangue direto de Golden, Samoyeda, Pastor Alemão, e também bem de boa, sem sedação. Tem todo um controle do ambiente também que você acaba fazendo ali para conseguir fazer, e eles acostumam. Assim, a segunda doação é mais fácil do que a primeira, a terceira é mais fácil? Como que é para você? Não, eu não vejo que seja mais fácil. Uhum. Só que às vezes eles estão mais acostumados. Uhum. O mais difícil é o paciente... É difícil a gente pegar paciente bravo. Sim. Mas os pacientes agitados acabam tornando o processo um pouco mais vagaroso. Uhum. Então, às vezes, eu coloco uma musiquinha para eles ouvirem, estou lá com um olhinho de lavanda para fazer uma aromoterapia. Uhum. Então, eu tento não fazer contenções que deixem eles desconfortáveis. Uhum. Né? Então, para tentar trabalhar isso na mente... Porque eles não estão sedados, eles estão vendo que você está ali segurando, está vendo, está coletando, está furando ele. Sim. O cachorro não entende. Sim. Né? Então, ele tem que se sentir seguro. Ele tem que se sentir seguro. Então, eu tento fazer tudo. Às vezes, com um gato, eu demoro horas, porque eu não vou fazer contenção forte, sim, a não ser que seja extremamente necessário, né, em casos de complicação. Eu não vou ficar forçando. Se ele não quer, não vai rolar. Uhum. Né? Então, é esse o trabalho, sabe? Mas, assim, não que ele fique mais calmo, mas ele já entende o que vai acontecer. Ele está preparado para os próximos passos. E qual que é a idade? Você não falou a idade do que o paciente pode ser doador. Tá. Tanto cão quanto gato, de 1 a 8 anos. E tem número de coletas que podem fazer nesse meio tempo ou é só a idade mesmo que você leva em consideração? É só a idade. Só que, por exemplo, um doador que é muito frequente, eu tento coletar no máximo 5 vezes por ano. Ah, tá. Mas aí fazendo apesar de que ele poderia a cada 28, você já dá 2 meses, ainda assim você faz 5 vezes por ano. 5 vezes por ano. Ainda dá um descanso um pouco maior entre essas Eu ia perguntar sobre o resultado da avaliação, né, de hemograma. Não sei se é feito bioquímico também para todos esses pacientes. O que ele precisa ter ali de resultado para falar se ele pode ou não doar? Por exemplo, o hematócrito tem que estar acima de tanto, né, ou hemoglobina, leucócito é dentro do normal só, plaqueta dentro do normal? Como é que é essa avaliação aí? Tem uma coisa que eu acho muito engraçada e eu queria muito trabalhar a partir disso. São valores de referência. Valores de referência, eles são valores individuais.
Aquele valor que a gente tem na tabela não significa que se o paciente estiver fora daquilo, ele não está legal, né? Ou algo do tipo. E você me perguntando isso, me vem muito essa questão de valores de referência na cabeça. Então, normalmente, quem é doador frequente, eu sei como que é. Ele tem ali um padrão. Dele. Então, ele não vai ter uma variação muito grande. Então, eu tenho um paciente que ele sempre está ali com aquela coisinha um pouquinho para cima, né? O hematócrito um pouquinho mais alto. Eu sei que é dele. Normalmente... Que só pegando papel parece que ele está com polistemia. Sim, mas não é. Principalmente pitbull. Pitbull a gente vai fazer creatinina. Eu ia falar agora. Cara, pitbull vai ter a creatinina alta. E isso não significa que ele tá com uma doença renal, né? Ele tem a atividade muscular da creatinina e vai ficar fora da curva. Então a gente tem que saber primeiro interpretar o paciente. O exame do paciente a partir do paciente. E aí preferencialmente o hematócrito a partir de 40, né? Mas isso pro bem do doador, né? Ali mais ou menos a partir de 40, que pro receptor não vai fazer tanta diferença, porque o sangue que ele vai receber é 85, 90 de hematócrito, porque a gente vai já estar feita concentrado. Já vai estar concentrado. Legal. Entendi. Tem um gráfico que existe falando sobre isso, sobre valores de referência. Acho que foi no mestrado que eu vi esse gráfico e tal, que ele é muito interessante, porque ele é um gráfico que ele tem essa curva dos valores de referência, sabe? Então ele mostra assim, o gráfico que ele vem aqui, daí ele sobe, e aqui no meio você tem dois cortes, que seria os valores de referência. Só que aqui, eu não lembro o número, mas por exemplo, aqui você tem 90% dos cães ou dos gatos aqui. Os outros 5% estão aqui, 5% estão aqui. Isso é normal. É normal. Para aqueles 5% é normal, às vezes, ter o hematócrito um pouquinho mais baixo ou, às vezes, ter o hematócrito um pouquinho mais alto. Isso vai funcionar para qualquer parâmetro sanguíneo que a gente tem. Sim, então, isso é bem importante também de poder fazer essa avaliação individual. Sim, exatamente. Essa avaliação individual ela é importante para qualquer coisa que você vai fazer no paciente. Ele é um indivíduo e tem suas particularidades. Só que aí, se a primeira vez que você está pegando, alguém ligou para você, eu quero que meu cachorro seja doador. Levou. O hematócrito dele era para estar em 37, o mínimo, e o dele está 36. Esse cara você manda embora, você descarta ele totalmente como doador ou você prescreve alguma coisa, chama ele de volta depois? Como que é? Depende. Porque da primeira vez você não conhece ele. Da primeira vez eu não conheço. Da primeira vez, deu alteração, eu ligo para o tutor. Como que está em casa, como que está a alimentação, vejo se alguma coisa se encaixa, alguma queixa. Por exemplo, as gatinhas do Dr. Marcelo Benedetti. Sempre tem a LT elevada. Aí ele fala, come plantinha, vai atrás de lagartixa. Então, é algo que o tutor já sabe que vai estar alterado e que a gente tem que fazer esse acompanhamento. Aí liguei, não, tá normal, não tem nada. É o problema no eritrograma, eu vou passar uma suplementação, ele vai voltar daqui 1 mês. Entendi. Com essa suplementação. Se mesmo com a suplementação ele se manteve, eu sei que a alteração é dele. Entendi. Não vai mudar. Não vai mudar, né? E aí eu sei que ele pode ser doador. Claro que isso são alterações leves, né? Que nem a gente está falando. Aí 37 para 36. Não, e coisas isoladas. Até porque um paciente com 35 eu não coletaria sangue. Sim. Né? Porque dependendo da resposta medular dele, não é ser bom muito ruim para pra ele. Exatamente. Então, são coisas pontuais. Então, tudo liga, vê se está tudo bem, se está tudo certo, conversa. Se precisar prescrever, a gente já prescreve, manda para casa e volta em 30 dias. E como que é a realidade de reação transfusional? Olha, eu estava comentando isso esses dias, que a gente, com 1 ano de banco de sangue, a gente deve ter ajudado em 150 pacientes. Eu tive um relato de uma reação transfusional. Uma reação só? Uma reação grave. 150, cara? Sim. O que é grave? Uma hemólise disseminada, com edema, acho que teve febre, que também é uma reação transfusional, taquipneia, taquicardia, mas a paciente sobreviveu. Sim. Né? E é importante o veterinário entender, quem está estudando o veterinário entender, que a transfusão de sangue é um transplante. Sim. É um transplante. Pode ter reação, pode ser... Exatamente. Pode ser negado pelo corpo. E tem que levar na cabeça que você tem que ter o comprometimento de estar fazendo um transplante. Monitorar. Você tem que monitorar. É importante a monitoração antes da transfusão para você ter um basal. É importante você, assim que começa, manter um período a cada 15 minutos durante a primeira hora, meia hora nas demais horas. E as reações transfusionais
imediatas, né, as agudas, elas acontecem nas primeiras 24 horas. Então, você tem que monitorar o paciente 24 horas, não é pelo só menos. Transfundiu, acabou, né? Não é. E tem que fazer antes, durante e depois o acompanhamento desse paciente. E fazer essa transfusão de hemocomponentes e não de sangue total diminui também essa chance de reação? Diminui muito. Uma coisa que eu estava até conversando com uma responsável do banco de sangue humano, que durante a separação dos hemocomponentes, ela deixa um pouco de plasma ainda na bolsa do concentrado de hemácias para ajudar na fluidez. E por que o nosso é tão denso? Porque eu tiro praticamente tudo. Porque eu diminuo as reações transfusionais. O que vai dar a reação ao plasma. Porque eu ia perguntar isso agora. Cada transfusão, então, de hemocomponente não conta como uma transfusão pensando em reação transfusional. Porque geralmente o pessoal fala, na segunda transfusão você sempre tem mais chance de ter reação transfusional. Isso não é inteiramente verdade quando você está trabalhando com hemocomponentes. Não significa que eu não vou ter, mas significa impossível ter. Sim, porque as hemácias têm antígenos que pode, né, desenvolver, mas eu diminuo muito a possibilidade da reação transfusional. Né? E no humano tem a vantagem, né, que todos têm tipagem, né? Muito importante falar disso. Porque daí ficar esse pouquinho ali de plasma ali, né, junto com o concentrado, se é da mesma tipagem, a chance já diminui. Uhum. E no animal, como é que funciona isso daí? Tipagem e tal? Faz, não faz? Como é que é? Em humanos, tem essa tipagem sanguínea, e mesmo com uma tipagem sanguínea, você ainda tem risco de reação transfusional. Na veterinária, é muito pouco que se faz. Por quê? Ainda, infelizmente, na nossa área, é muito caro. Uhum. Os cães têm muitos tipos sanguíneos, gato também, e acaba sendo um pouco mais difícil acesso financeiro. Então, por exemplo, o paciente que vai receber tem que ter a tipagem sanguínea dele, e todos os doadores aos quais ele for testado tem que ter também. E isso gera um valor maior do que o valor do próprio sangue. É que você tem muito tipo sanguíneo. Muito tipo sanguíneo. Não é que se for pensar humano, na verdade, assim, né? Em quantas reações, você falou 150 e pelo menos, com uma reação grave. E a gente que esse é o outro lado de ter muitos tipos sanguíneos, né? Ter muitos tipos sanguíneos, você diminui um pouco a especificidade deles. Sim. Então é mais difícil você ter essa reação, pelo menos na primeira transfusão. Sim. Existe também daí uma pergunta, será que vale a pena o investimento para fazer a tipagem? Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque, o que é importante... O nível de reação é baixíssimo, né? Pelo que você está falando, o nível de reação é baixíssimo, né? Então, eu vi uma reação transfusional. Eu soube de outras por causa do hospital e tal, então às vezes fiquei sabendo, mas assim que eu vi uma só até hoje na minha vida toda, e foi quando eu estava na faculdade ainda. É difícil de acontecer, mas o que é importante? A gente não consegue manter uma rotina de tipagem sanguínea, a gente precisa mudar isso, né? É importante. Mas o que eu tenho de acesso nesse momento? Teste de compatibilidade. O teste de compatibilidade vai dizer se você vai aglutinar, se você vai ter hemólise. Então, pedir... Aumentar mais ainda essa segurança, né? Aumenta a segurança. É o que a gente tem ali no momento, vamos fazer, né? É importante a gente fazer esse tipo de acompanhamento. E nós, como veterinários, tentar cada vez mais melhorar esse acesso à tipagem sanguínea. Essa reação que você falou foi cão ou gato? Cão. E gato, você costuma ver? Gato, ele... Não, nunca... Reação transfusional. Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi reação transfusional em gato. E tem um volume legal de transfusão. De demanda, né? De sangue para gato. O gato, ele sempre é tido como... Ele precisa fazer o teste de compatibilidade porque tem tipos sanguíneos que acabam dando reações graves, as quais eu também nunca vi. Mas ele tem uma coisa que chama haloanticorpos. Esses haloanticorpos, ele não necessariamente precisa entrar em contato com o sangue, que ele vai reagir 2 vezes. Ele pode ter na primeira, né? Porque as células dele já têm memórias que acabaram vindo de gerações. É como se fosse assim. Legal. E aí, esse é importante a gente fazer, porque mesmo na primeira transfusão, pode ser que tenha... Já pode dar reação. Então, em tese, uma chance maior de reação quando comparado com o cão.
Exatamente. Na primeira? Na primeira, já. Pelo menos na primeira. Sim, já na Porque eu primeira. sempre tive isso, sabe? A primeira transfusão pode ficar um pouco tranquilo. Se tiver que fazer mais de uma transfusão, fica bem de olho, né? Porque você já vai ter o estímulo ali. E pensando assim nessa segunda transfusão, né? Se é uma reação aí, vamos falar de anticorpos, tem um período, porque talvez eu possa precisar de mais do que uma transfusão num curto espaço de tempo. Sei lá, em 24 horas eu tenho que transfundir 2 vezes, ou em 48 horas. Se isso aí fosse uma transfusão hoje, uma daqui 30 dias ou daqui 6 meses, teria uma chance maior de reação ou menor? É mais fácil reagir se eu fizer 2 dentro de um período de tempo de 24 horas, ou de 48. Ou não, é mais fácil com um tempo maior. Essas 2 transfusões imediatas ali nas 24 horas, muitas vezes o corpo do paciente não teve tempo de produzir os anticorpos contra aquele. Então, né, teoricamente seria muito próximo Ia ser a chance uma transfusão só. Vamos Quase isso. Mas agora, quando leva um pouco mais de tempo, o corpo dele já conseguiu fazer a memória daqueles anticorpos, né? É importante fazer o teste de compatibilidade. É essencial. Paciente que tem aplasia de medula, que precisa transfundir toda semana, cada 15 dias, 20 dias, esse paciente ele não pode receber sangue sem teste de compatibilidade. Porque olha o tanto de coisa que tem circulando no corpo dele. E normalmente vai ali 2, 3, 4 doadores para o quinto aceitar. E quanto tempo esse hemocomponente que a gente transfundiu fica viável ali? Principalmente a hemácia, né? Fica viável dentro do receptor ali. Cara, eu não sei te dizer de exato, porque eu não me lembro desse número. Mas é algo ali entre 30 dias, 25, 30 dias. Que aí a gente também tem que cuidar das reações transfusionais tardias. Nesse sentido imunológico, né? Exatamente. Você disse. Entendi. Cara, esse negócio de banco de sangue, eu acho que vale a pena ter um banco de sangue? Cara, só de você poder ver um paciente voltar a levantar, voltar a sorrir, né? Cara, vale tudo a pena. Eu acho assim, vale super a pena. É um negócio que tem demanda pra caramba. Tem bastante. Que nem eu falei, você não tem problema de bolsa vencendo. Você não perde sangue. Esses dias atrás tinha... nem era tanto, sei lá, tinha 4 bolsas lá no... Nem 2, era 2. Não, eu lembro que tinha, acho que foi um dia que tinha umas 4 bolsinhas lá no freezer, né, armazenado, e a gente comentou, né, não estamos tendo tanta demanda, não estamos tendo tanta demanda agora por esses dias tal. Sei lá, naquele dia tinha ido as 4. Sim. No mesmo dia já tinha sido as 4 utilizadas. Então, o maior desafio é a questão de doação. Quem tem cachorro, quem conhece, quem tem cão, quem conhece, quem tem canil, porque canil acaba sendo um baita de um aliado criador, né? Sim. Acaba sendo um baita de um aliado para quem tem banco de sangue. O pessoal em São Paulo, acho que São Paulo principalmente que a gente conversou, né? Aquela vez que a gente estava falando sobre conseguir doador. E os caras têm muita parceria com canil de criador. Porque para eles é muito mais difícil do que para nós. A gente está em Cascavel, interior do Paraná. Para a gente solicitar um Uber, pegar o carro e buscar um doador, é relativamente fácil. Cara, vai fazer isso em São Paulo. Sabe? O gasto, o tempo no trânsito e tudo mais. Já não vai ter como. Então lá eles têm muita parceria. Então o cara que tem um canil, que tem essas coisas, entrar em contato com o banco de sangue, se oferecer. Além de tudo, você forma uma parceria. Você acaba tendo médicos veterinários frequentando o teu canil, né, vendo acompanhando a saúde. Esses vão estar fazendo exames periódicos aí a cada 2 meses, talvez. Sim. Né? Então, eu acho que vale bastante a pena para todo mundo e vai ajudar bastante doguinho aí, gato também, tudo. Com gatil certeza. também, tudo para fazer, né? Aquela coisa, a gente tem que trabalhar o tutor para ele ser doador e para ele topar fazer do pet dele um doador, que é importante para os dois lados. Que foi essa conversa que a gente teve no Banco de Sangue Humano lá, né? Tipo, legal. De conseguir essa parceria. Mas, vamos falar de câncer. Ui. Você falou que gostava, né? Era a ideia tal, e tudo mais. O que você... eu ainda vejo muito... Eu recebo muito encaminhamento como oncologista, né? Na parte mais de tratamento e tudo mais. Eu ainda recebo muita ligação, muita mensagem no WhatsApp
que o cara e isso de tudo, tá? Isso de tudo. Isso de aluno que eu tive em curso, ou na faculdade que está lá em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está no Rio Grande do Sul, ou que está aqui pertinho da gente e tudo. Mas não é incomum eu receber assim, querendo encaminhar um paciente ou querendo ajuda com um paciente sem laudo histopatológico. Oi. Ou quando eu dava aula na graduação, acontecia de um aluno chegar para mim, professor, eu estou pensando em relatar um caso aqui para o meu TCC ou para o meu relatório de estágio, e aí é um caso de um tumor de mama, o que você acha? O que deu no laudo? Não foi feito biópsia, o tutor não autorizou. Cara, você vai relatar o quê? Você vai relatar que tirou uma bolinha? Eu falei, você não tem um caso sem isso. Eu tenho a minha teoria de por quê. Por que você acha que o pessoal não solicita a biópsia? Ou por que você acha que o pessoal não consegue que o tutor autorize essa biópsia hoje em dia na clínica de pequenos? A biópsia, em casos de onco, ela não é uma opção. Ela é uma necessidade. Sim. Cada tumor tem um comportamento, cada tumor você vai fazer uma abordagem diferente, cada tumor você vai fazer uma quimioterapia diferente ou não, né? Ou às vezes não fazer. Mas só dá para saber se tiver o... Exatamente. Então não adianta nós, como veterinários, virarmos tiradores de bolota. Né? Ficar jogando fora. E jogar fora. Cara, eu fui dar uma palestra numa faculdade. Uma semana acadêmica. E no final sempre tem... A gente sempre abre para pergunta, né? E tudo mais. E uma aluna da faculdade perguntou. Porque eu acompanhei uma cirurgia e deu isso, aquilo, tal, não sei o que. O que deu no histopatológico? Foi jogado fora, né? Acabou que não fez. E eu falei, pô, mas aí como que a gente vai fazer isso? Não pode, não sei o que. Aí depois eu fui tirar umas fotos ali com o coordenador do curso e tal. Daí ele falou, então, é muito legal a gente ter essa proximidade, poder conversar contigo. Sabe aquele caso? Foi aqui dentro da faculdade. Tinha sido eles mesmos que tinham tirado e jogado fora o negócio. É isso, não existe. Não existe opção. Não tem opção. Quando você precisa vai fazer uma nodulectomia, tem que ter biópsia. E quando a gente fala em fazer biópsia, a citologia ela entra como uma biópsia de triagem. Então, muitas vezes, antes de iniciar a cirurgia, você tem que saber, ter uma noção, um direcionamento do que é aquilo. Né? É um adenoma. Ok, vou tirar o adenoma, normalmente circunscrito, acabou. Olha, é um mastocitoma. Aí a abordagem já vai ser diferente. O cirurgião já fala, ixi. Exato, muda tudo, né? Muda tudo, muda a tua Até porque abordagem. às vezes você vai fazer uma terapia adjuvante já na hora, né? Transcirúrgica, vai entrar a gente tem essa químio, oportunidade, com uma crio, com alguma coisa já no transcirúrgico. O que eu... Cara, é porque assim, eu tento ser empático e eu tento olhar dos dois lados. Hoje, quando chega, e ainda chega, tá? E ainda chega para mim, às vezes, um paciente com um nódulo, e eu falo tudo que tem que ser feito, né? E daí ali, quando você pega o todo de como abordar um paciente oncológico, às vezes você acumula muita coisa, né? Porque você vai ter que fazer exames de triagem para uma cirurgia, um raio-x para pesquisa de metástase, aí você vai ter que fazer a nodulectomia, aí você vai fazer uma eletroquímio junto, aí você vai fazer a biópsia, tem uma anestesia inclusa, e esse paciente vai ter que ficar internado. Então, não é incomum que isso acabe ficando um pouco oneroso para alguns tutores. Tem alguns tutores que não suportam. Mas, para alguns tutores. E aí, cara, é incrível. Obviamente, eu não direciono para nada, mas às vezes o tutor fala, não, eu vou fazer. A biópsia não precisa fazer, não. Precisa. O cara falar isso para mim. Não, precisa. Mas para mim, Jane, hoje, é fácil de eu falar assim, olha, eu entendo o senhor e tudo mais, mas assim, se não for fazer a biópsia, então eu não opero. Eu não opero sem biópsia. E eu consigo bancar tanto essa posição como a possibilidade de perder esse paciente. Né? Desse paciente ir embora e ir em outro lugar que vai fazer sem biópsia. Então eu consigo ser relativamente empático com um cara que tem uma clínica menor e que às vezes não ele está errado, obviamente ele está errado, mas assim, ele acaba fazendo sem a biópsia, porque na cabeça dele é melhor do que não fazer nada. E pode piorar. Eu discordo totalmente. Você fazer uma cirurgia de um nódulo, você tirar um tumor sem a biópsia, às vezes é melhor não fazer nada.
Porque dependendo do que tem ali, essa manipulação, essa cirurgia, você pode propiciar desenvolvimento de metástase, ou você pode fazer esse tumor ficar muito pior ali na própria região mesmo onde estava. Estimula fatores de crescimento. Você não tem ideia de imagem que você está fazendo, Sim. sabe? Então, às vezes, cara, é melhor não fazer nada do que operar um tumor sem fazer biópsia. Sim. E agora, o que eu noto do porquê do médico veterinário às vezes não pedir biópsia, ou de a biópsia ser a primeira coisa que ele tira do orçamento quando o tutor fala assim, viu, eu preciso economizar. Aí o cara vai lá, não, então, ó, vamos deixar sem fazer a biópsia, né? Repito, tá errado. Tá errado, não pode, tem que fazer. Eu costumo falar que é igual tratar fratura com anti-inflamatório. Cara, você pode até resolver a queixa ali, a dor na hora, mas você resolveu o problema? De forma alguma. Tirar um tumor sem fazer biópsia é a mesma coisa. Você pode ter resolvido o sinal clínico daquela neoplasia, mas tem que entender que a neoplasia ela é sistêmica, né? Então, principalmente no caso de malignidade e tudo mais. Agora, sabe por que o médico veterinário não pede biópsia, ou que ele coloca em primeiro lugar aquilo ali para tirar? Porque quando chega o laudo, ele não sabe o que está escrito. Ai, é. Porque, mas ela inventa um monte de nome. Né? Gente, vocês... Tudo difícil. Agora, para falar, existe, assim, uma gama de tipos de neoplasias inexplicáveis. E você tem classificações diferentes para as mesmas neoplasias. Exatamente. Quando você fala de mama... É uma graduação. Sarcomas de partículas moles é outra graduação. Né? E o comportamento biológico... É enorme. É por isso que às vezes eu estou no consultório e um tutor, eu falo assim, olha, ele está com um tumor, e eu deixo sempre claro que quando eu falo tumor, eu não estou falando necessariamente câncer, né? Tumor bem é importante. Diferente de câncer, tumor é aumento de volume, câncer é quando esse aumento de volume é neoplásico e maligno, né? Eu gosto sempre de deixar bem claro. Mas é muito comum que o tutor fale, mas eu já tive um cachorro que teve câncer, e ele morreu. E eu deixo bem claro, viu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando você fala de câncer, você está falando do conjunto de mais de 200 doenças, sabe? É muito então, às complexo. vezes você teve um cão que... Não, mas é que o do meu outro cachorro também era tumor de mama. Foi desse jeito. Minha senhora, continua não querendo dizer absolutamente nada para mim. E desde a faculdade eu trabalho com tumor de mama. E até hoje, se parece eu for... um que nunca viu. Exatamente. Até hoje eu tenho que abrir o livro... e estudar. Só que aí eu repito aquela coisa que eu tenho muito da empatia de pensar no clínico, porque eu não vou manjar tanto de endócrino, de nefro e tudo mais, quanto de onco. Então eu entendo que se um patologista manda um tumor de mama, e daí um clínico, um cirurgião, ele manda um tumor de mama, aí ele recebe um laudo escrito assim, compatível com adenocarcinoma mamário misto grau 2. O que eu vou fazer? Assim, beleza. Aí você pensa a posição do cara para mostrar aquele laudo para o cliente, para o tutor, para a família do paciente. Onde ele vai falar, olha, deu adenocarcinoma mamário misto grau 2. Por isso que é muito importante a comunicação com o patologista. E aí que eu digo, você tem a comunicação com o patologista e com o oncologista. Sim. Porque, veja, quando você recebe esse laudo, isso não significa necessariamente que você tem que encaminhar esse paciente. Mas você pode ligar para um oncologista que você conhece ou que alguém conheceu. Hoje, as relações estão muito mais estreitas, cara. Eu consigo pegar meu celular e mandar uma mensagem para o Flávio Augusto. Não que ele vai responder, mas eu consigo mandar uma mensagem. Agora, você não consegue pegar teu Instagram ou um WhatsApp, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, assim, e você tentar falar com um oncologista, viu, você pode me ajudar aqui? Eu tô com esse laudo. E eu, hoje, pelo menos, sempre fui muito aberto a isso, sabe? E hoje tem cursos para clínicos e cirurgiões interpretar laudo. E é importante, é um aprimoramento, é algo que você precisa na tua rotina. E manter a comunicação com colegas é fundamental. Porque a gente cria comum, uma rede de apoio profissional. Lógico. É muito comum do clínico geral não saber a diferença entre um carcinoma, sarcoma e um tumor de células redondas. Não, isso é extremamente comum. E ok, porque eu também não sei a diferença entre fratura de não sei o que, do não sei o que, do não sei qual. Eu não sei escolher qual... É porque eu não sei como escolher qual é a placa para fratura X e fratura tipo Y. De porque eu não sou ortopedista. Então tá tudo bem que eu tenha que perguntar para o Renato e que a gente tenha que discutir o caso daquele paciente com osteosarcoma. A nossa vantagem
É que a gente tem todo mundo ali dentro. É, né? a gente tá num lugar que tem vários profissionais. Mas a gente tem essa proximidade que você falou, é verdade, cara. Mas é aí que entra a empatia que eu tenho. E tal, mas aí é a empatia que eu tenho. Eu não me sinto confortável de cobrar que todos os médicos veterinários tenham essa conduta de cara, porque eu sei que eu tenho um certo conforto de conviver com profissionais bons e estarem a 2 portas de mim. Né? Então eu não preciso dessa coisa de pegar o telefone, ir atrás ou mandar uma mensagem ou coisa assim. Eu entendo que às vezes tem pressa ou coisa do tipo. Mas é o certo. O certo é você pegar esse laudo e você explicar. Que um diferencial do teu laudo é que geralmente você já manda com nota, né? Com uma nota ali de sugestão ou de, por exemplo, olha, esse é um tipo de neoplasia que costuma ser bem agressiva, que se beneficiaria de um tratamento adjuvante, de uma quimioterapia. Óbvio que você não passa tratamento, você não fala qual quimioterapia, quantas sessões. Mas pelo menos isso já ajuda o clínico a falar assim, viu? Precisamos procurar alguma coisa. Esse aqui precisa de químio, tá? Então eu vou encaminhar. Para deixar claro ali. O que acontece? Eu sempre tento, principalmente quando é aqueles nomes mais difíceis, né? Eu tento sempre na nota explicar o que está acontecendo. Explico o que está acontecendo. Se eu vejo que a margem estava invadida, que tinha invasão de linfático, por mais que eu tenha escrito na descrição, que nem todo mundo lê, eu faço questão de voltar na nota. Nem todo mundo. eu faço questão de colocar destacar na nota. ali embaixo para ver se o cara pega. Na descrição em caixa alta, na nota, explico neoplasia já com invasão, alta capacidade de metástase. Cara, o certo era você colocar no diagnóstico. Que é capaz a galera não ler nem a microscopia, nem a nota. O cara lê o nome e acabou. Tem que começar a colocar no diagnóstico. Diagnóstico. Coloca o diagnóstico, vide laudo. Ou vide nota. Isso. Para lembrar de olhar lá. Não, ou inverte. Coloca a nota no diagnóstico e daí deixa na nota o nome do tumor lá pro cara pegar. Do trem ali. Você falou do mastocitoma ser o tipo de câncer mais comum no Brasil. Sim. Eu acho que no Brasil o tumor de mama ainda vai ser maior, cara. No mundo é o mastocitoma. E depois que eu entrei na faculdade eu percebi isso. Porque na faculdade, em 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu vi um mastocitoma. Mas aí você tem... E vários tumores de mama. Só que aí você tem 2 coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é que você estava numa faculdade federal. Sim. Tá? E a Universidade Federal vai ter o hospital com atendimento de graça ou baixo custo. Sim. É super comum que você vai ver muito mais TVT do que TPLO. Sim. Na tua faculdade. Sem dúvida vai ser isso. Mas tem uma outra coisa que eu percebi com pós-graduação e coisa do tipo, que eu fiz sempre fora, né? Do Paraná ou daqui de Cascavel e tudo. Cara, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Você tem diferença epidemiológica gigantesca de um estado para o outro. Quando eu estava na Unesp de Jaboticabal, que eu fiz o aperfeiçoamento em oncologia lá, logo depois da faculdade, no estágio curricular e tudo mais, cara, a gente atendia muito linfoma cutâneo. Eu tive vários pacientes com linfoma cutâneo. Vários. Desde que eu voltei aqui para Cascavel, eu acho que eu tive um paciente com linfoma cutâneo. E você me fez lembrar uma coisa que a gente meio que brinca, que quando vem determinado tipo de tumor, vem um monte seguido. Eles seguem... Isso é engraçado. Não é nem aquela só tumor, história cara, é qualquer doença. Não, aquela história que o patologista ele escolhe um capítulo semanal ou mensal. Só dá laudo daquilo. Esse mês é esse. Cara, mas isso me mostrou o quanto é muito grande, cara. Linfoma multicêntrico, linfoma cutâneo, tinha muito lá. E tudo bem que lá, como um centro de referência, recebia muito paciente encaminhado, vinha de todas as regiões ali de São Paulo, principalmente, né? Sim. Mas ainda assim, cara, saí de lá e não é que eu não vejo só eu não vejo de ninguém. Eu não vejo ninguém falando de ter um paciente com linfoma cutâneo ou alguma coisa assim. E sabe outra coisa, falando de interior, a gente tem esses casos de tumores de mama e tumores cutâneos não de mama. Os tumores de mama, normalmente, eles crescem muito e ulceram e tem cheiro ruim.
Sim. Incomoda. Obriga o cara a procurar o tutor, tratamento. que não necessariamente um mastocitoma ali no braço do cachorro vai incomodar o tutor. Então, aquilo está incomodando o tutor. E a partir do momento que incomoda o tutor, e eu não estou generalizando, né, de forma alguma, mas em interior ainda tem muito relacionado a isso, né, principalmente de lá de Realeza. É muita cidade, muita fazendinha, muita chácara. Sim. Bastante cão com aquele negócio ainda de acesso à rua, Exatamente. da voltinha e tudo mais, que acaba injeção para cortar cio, injeção abortiva, que é terrível. Isso é injeção de câncer. Neoplasia. Basicamente. Né? Basicamente. Fez uma, é certeza, a não ser que morra antes de apresentar. Porque às vezes se já estava com filhote, pode gerar uma piometra, morte fetal, intrauterina. É muito complicado, cara. É muito complicado esse negócio. Eu queria... É o mesmo assunto, mas talvez um pouco diferente. Eu queria que você explicasse um pouco melhor as diferenças ali entre o histopatológico, né, a biópsia histopatológica e a coleta lá, né, punção aspirativa, né, a citologia dessas neoplasias, né? Poxa, quando eu devo, às vezes talvez eu não devo fazer em alguma ocasião, e o que isso pode trazer? Porque geralmente a punção aspirativa ali, a citologia não fecha para a gente o diagnóstico, né? Cara, eu vou deixar a Jane falar disso, mas para mim a escolha de se você vai diagnosticar um tumor por citologia, por biópsia histopatológica incisional ou excisional, é que nem jogar pôquer. É que nem jogar pôquer, cara. Porque você tem que jogar na mesa você tem que jogar na mesa todos os prós e contras e encontrar qual deles você vai atrapalhar menos. Sabe? É menos pior. O ideal seria você sempre poder tirar tudo. E, você fazer a biópsia excisional. Você excisa o tumor inteiro. Pô, para o patologista isso é maravilhoso, porque você pode ver margem, você pode ver se tem invasão de margem, você tem todo o tumor para estar analisando, que vai ser muito mais benéfico do que às vezes uma citologia, né? Só que às vezes você tem um tumor no dígito do teu paciente, escurinho, sabe? Você fala, cara, se esse negócio for um melanoma, e se eu tirar sem margem e sem terapia adjuvante, eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Então aí você volta lá para a citologia. Eu sempre encarei desse jeito, cara. De você ter que jogar e você ver prós e contras e ter que escolher entre isso tudo. Só que muita gente não sabe realmente a diferença entre você fazer uma citologia ou um histopatológico, né? Então, quais são as diferenças disso aí? A gente tem que levar a citologia em si como um exame de triagem, para saber que se vai mexer, né? Então, muitas vezes, você consegue ter um bom direcionamento do que você tem ali na real de tumor. Só que você não tem uma arquitetura para avaliar. Você tem células apenas. São células soltas. São células soltas. E, às vezes, se vem arranjada, já me faz pensar em uma coisa. Se vem em um manto... O que é vir arranjada? Vir arranjada é vir toda agrupadinha, formando grupinhos. Eu sei que aquilo ali tem uma origem epitelial, porque tem os desmossomos. Então, né, já me dá uma direção. E, muitas vezes, saber se é uma célula redonda, se é uma mesenquimal ou se é um tumor epitelial, já ajuda muito na abordagem. Né? Para tumores de células redondas, por exemplo, a citologia é muito melhor para você conseguir avaliar as características da célula. Eu não tenho arquitetura, que também é importante, não significa que eu vou anular. Vai ser complementar, né? Exatamente. Muitas vezes, células redondas, existem vários tipos de tumores que podem vir delas: plasmocitoma, linfoma, mastocitoma, TVT. Então, a citologia ela me deixa as imagens da célula em si, a morfologia da célula em si, muito mais fácil do que no histopatológico. Só que a citologia não é diagnóstico fechado, é indicação. A incisional, como o Marcelo falou, eu até tenho um pedaço de arquitetura, mas eu não sei como que aquilo está se comportando no tecido como um todo. Então, literalmente, se eu quero saber uma coisa específica, ok? Ou se eu não consigo tirar, eu vou precisar fazer por exemplo, um carcinoma de células escamosas, que eu não consigo fazer uma excisão do total. Ele é muito invasivo localmente, então... E aí, às vezes, uma incisional é o suficiente para a gente dizer, é um carcinoma de células escamosas. O sonho era que todas pudessem... A incisional... O sonho era que todas pudessem fazer a excisional, né? Porque eu consigo manter a arquitetura. Eu consigo avaliar como que aquele tumor está se comportando no tecido.
E isso é importante para avaliação de margem, para saber se vai precisar voltar para cirurgia ou não, para fazer a classificação do tumor, que é, se for tumor de células redondas, eu tiver uma cito antes, eu já me direciono qual tipo de célula que é, e aí, a partir da arquitetura, eu classifico. Aí eu vou fazer uma classificação, que as classificações vão depender muito da localização e a forma com a qual está disposta no tecido. E são classificações diferentes também, né? Você vai ter classificação por Sim. origem celular, você vai ter anatômica, tem um monte de Então, coisa. tudo né? se complementa no final das contas. Às vezes o tutor, né, não está entendendo direito, mas já fez lá vai ter que fazer o outro, né? Eu costumo falar isso aí, uma vez a gente estava conversando e o jeito que você me explicou facilitou a forma que eu explico para eles, né? Eu costumo falar assim, olha, quando puxa com a agulha, a gente pega um monte, imagina uma parede, eu estou pegando só uns tijolinhos soltos. Só os tijolos. Né? Estão soltinhos ali, dá para ver, ó, tem um tijolo desse, tem um daquele, só que a combinação desse tijolo formando a parede é outra coisa. Sim. Você não sabe o formato da casa. Que bonitinha essa explicação, eu nunca disse que estava... É maravilhosa. Isso daí que vai direcionar. Gostei. Então, preciso ver a parede, qual é a disposição, porque pode ter paredes diferentes com as mesmas células e isso vai ser diferente para o tratamento lá na frente. Faz então, sentido. aí fica mais... entendi como é que é. Então tem que tirar um pedaço inteiro, tem que... Né, Exatamente. Eu não explico tão bonitinho, mas é o mesmo. Você viu? O Renato, ele é Não, muito que eu delicado. não sou tão fofo que nem o Renato. Fofo. Mas assim, o que eu explico sempre é o fato de que na citologia você vai ver células soltas. Então, você pode ver se tem uma célula inflamatória ou uma célula neoplásica. Que é o principal motivo. Triagem, você está só triando. Eu tenho que dar um anti-inflamatório ou eu tenho que fazer uma cirurgia? É uma diferença bem grande. Sim, quantas vezes os carrions fúngicos se passa por possíveis neoplasias? Sim. E aí na citologia eu digo, olha, não, é processo inflamatório, tinha hifa fúngica. Sim. Fechou. Tu vai entrar Vamos com antifúngico, vai entrar com anti-inflamatório e bem diferente de ter que fazer uma cirurgia, uma eletroquimioterapia, alguma coisa do tipo. Então, faz uma diferença violenta você fazer a citologia às vezes. Em outros casos, você tem que analisar se a citologia vai mudar a tua conduta. Como no tumor de mama. Exatamente. Se no tumor de mama você vai... Principalmente importante. Pensa um tumor de mama ulcerado. Qual que é a chance do teu paciente conviver com aquele tumor de mama? Qual que é a chance de você fazer uma citologia e depois falar assim, não vou operar? Não, e às vezes faz a citologia e ainda só pega necrose, vai lá bem na parte ulcerada. Isso eu ia falar quando você estava falando eu pensei nisso também, não falei. Isso é um ponto importante, saber fazer a citologia. Mas eu ia falar sobre a biópsia incisional. Que a incisional, você faz uma incisão no tumor. E também existe uma técnica para você fazer isso para melhorar o resultado do patologista e facilitar o trabalho. Eu sempre chamo ela para ver antes. Para escolher... Sempre. Mas nem todo mundo tem uma Jane na sala do lado, mas né? sabe uma coisa que é bem importante? Nem todo mundo tem um patologista junto. Lógico. Mas... as pessoas têm que aprenderem a ter uma relação melhor com o patologista. Eu vejo todo patologista falando isso, que é para ligar mais, para conversar mais, liga, se comunicar mais. manda foto, manda vídeo. Eles não são tão bravos. Me manda assim, foto, me manda foto da lesão que eu te digo onde que você coleta. Isso é importante demais para o patologista também, porque a gente fica frustrado de às vezes chegar uma amostra incisional e ver só crosta. Mas existe técnica para isso. Então, se você tem, você vai sempre evitar necrose. Sempre evite necrose, não colete de lugar necrosado, porque célula morta é célula morta de qualquer jeito. Célula de câncer normal morta é tudo parecida. Coletar um fragmento de tecido alterado junto com um fragmento de tecido normal. Porque isso ajuda também a definir qual que é a origem ali celular. Isso aí a gente vai ficar meio contraditório. Porque para tumor isso não me faz tanta diferença, a não ser que seja, por exemplo, um tumor que está intraabdominal que ninguém sabe a origem. Que daí indiferenciado. Indiferenciado. Aí sim, se encontrasse uma parte menos pior, tiraria a parte menos pior. Só que no tumor de pele, por exemplo, não me importa a pele normal, falando como patologista. A não ser que seja uma análise de dermatopatologia. Mas para análise de margem, não acaba ajudando? Mas a análise de margem daí só com tem que ser coletada para avaliar a margem. Né? Não é todo tumor que chega que eu vou poder coletar margem. Que às vezes o tumor já chega só um fragmento, não é necessariamente... Se é muito grande, vai ser mandado só um fragmento. Sim, então... precisa de margem? Tem que vir com margem marcada, né? Tem todo um critério para você... fazer a avaliação. Fazer a avaliação e conseguir garantir que realmente ali tinha, ali não tinha, né? Para o paciente. Mas agora, tecido normal e tecido neoplásico,
só se for em dermatopatologia, uma suspeita de uma adenite sebácea, ver mais ou menos... tem áreas de alopecia, vai fazer diagnóstico de alopecia, eu quero a área alopécica. Sim. Né? Acontecendo o rolo ali. Que muitas vezes as pessoas mandam mais tecido normal do que a área alopécica. Não, eu preciso ver a área alopécica, que às vezes a minha lesão está começando ali onde pararam. O que é frustrante. O que a gente costuma fazer lá, né, na nossa rotina, a gente sempre coleta... Sempre é muito, né? É muito. Mas, assim, a gente procura coletar mais do que um fragmento... Muito importante. Do mesmo local. Então, eu coleto um lá da meiota lá, coleto um da bordinha, pegando um tecido, né, viável junto e tal. O que me parece viável, né? Porque nem sempre é assim, mas... Sim, não, mas principalmente como cirurgião, quanto mais você vai vendo, você já consegue ter uma noção de literalmente como é a macroscopia dos tumores. E você consegue se direcionando. Uma amostra, às vezes, é pouco. Ou, às vezes, é o suficiente. Na dúvida, coleta o máximo que você conseguir. Né? A mesma coisa de fígado, quando vai fazer biópsia por trucante. Às vezes consegue 4, 5 filamentos. Tem o diagnóstico, olha que coisa boa, pelo menos veio. Sim. Aí porque vem muita necrose, porque vem área de fibrose. Eu não lembro de nenhuma biópsia que a gente fez por trucante, que daí com a trucante a gente faz guiada por ultrassom, é bem menos invasivo pro paciente e tudo mais, mas eu não lembro de nenhuma que não deu resultado. Você lembra de alguma? Não. Todas a gente conseguiu ter um diagnóstico. Isso é muito bom, né? Cara. Eu adoro fazer biópsia guiada por ultrassom. Eu nem tanto, né? Porque é pouco material, você se bate mais. Eu me bato mais, porque muitas vezes... eu ainda coloco, como é uma biópsia incisional, né, tem que ser avaliado, né, conforme a coleta e tal. Mas, por exemplo, se vem uma degeneração vacuolar, se quem coletou sabe que coletou do que ele queria ver, show de bola. Mas se é uma pessoa inexperiente, que está aprendendo, que não tem certeza de onde coletou, pode ser que fugiu da lesão. Né? E a minha área de análise é menor. O que exige muito mais da minha concentração e ir lá e entender como que está acontecendo. Mas esse negócio de coletar vários fragmentos, gente, é maravilhoso. A gente fez isso e funcionou. É que assim também, fazer uma biópsia por trucante guiada por ultrassom, coletar um fragmento só é sacanagem. É sacanagem com todo mundo, né? E nessa uma outra coisa que a gente faz lá que para nós é fácil e quando vem de fora é importante também, é daí falar de... às vezes mandar separado esses fragmentos, né? Isso aqui é do bordo da lesão. Porque às vezes o cara sabe de onde foi. Essa é da lesão tal, essa porque às vezes é mais do que uma lesão espalhada. Então a gente, da mesma forma, né, identificar lado e tudo mais, quando a gente fala de análise de margem, né? A gente identificar, separar mesmo, né? A gente vai criando uma relação melhor com o patologista, né? Tem umas coisas que vão agradando ele, né? Olha, tem uma coisa que patologista tem que agradar. Tem uma coisa que desagrada muito. Pega um fragmento, mede assim na boca do frasco e ele passa certinho na boca. De preferência um frasco de maionese daqueles antigos que era de vidro. Me dói. O patologista adora isso, adora. Mas ele tem que entrar assim, esfregando no bordo, sabe? Dá uma amassadinha e ele entra. Aí e não fecha melhor. Muito bem. E não fecha muito bem e nem faz frasco. nenhum corte. Não. Cara, gente, sobre isso, se vai... Mas não façam isso. Gente, é tudo brincadeira, tá? Não, na minha aula de biópsias... Joga o frasco. Cara, na minha aula de biópsias tem literalmente um cérebro que foi mandado para análise, não sei qual que era a doença, acho que não era NEL, mas era só para exemplificar. Até um slide que eu roubei do Márcio Bandarra, que é patologista, que eu morei na república dele lá em Jaboticabal. Gente boníssima. E ele tinha essas aulas e ele me emprestou. E essa foto eu peguei de uma aula dele. Cara, é literalmente um daqueles potes de Hellmann's antigo, porque ele era de vidro e tem um cérebro inteiro enfiado lá dentro. Que beleza. Tem um cérebro inteiro enfiado lá dentro. Até hoje, inclusive. Então, porque eu sempre pergunto, como que você espera que o patologista tire essa amostra ali de dentro? Vai ter que quebrar. Por videocirurgia. Vai ter que... Cara, porque ele vai ter que quebrar para tirar, sabe? Então acaba complicando. Mas esses grandes, viu? Pro patologista, o que é melhor? Como é melhor receber isso? Em fragmentos ou são feitos cortes para ter
a infiltração só pra permear melhor, do formol? O que é preferível? Tem que ver o que está acessível para a pessoa no momento. Porque o frasco ele tem que ser bem maior do que o fragmento em si. Que ele vai absorver formol porque depois ele ali. precisa. Então, se colocar... Tem que ter uma bem boa rente, proporção. vai perder. Muito formol para pouca amostra. Certo. Então, se é um fragmento grande e ele precisa mandar aquele fragmento grande, ou ele não sabe onde cortar, como fazer a divisão, ele vai pegar um pote grande, ele vai colocar o fragmento lá. Inteiro, mas ele vai fazer cortes seriados sem soltar o tecido. Entendi. Sabe? Deixa uma casquelinha presa ali para ficar ordenado. Para manter a arquitetura, você saber o que era onde. Para conseguir fazer a macroscopia, para conseguir ver como que estava disposto. E aí ajuda a penetração do formol em todo o tecido. Porque se eu só colocar o fragmento lá dentro, em um fragmento grande, e não cortar para fixar, ele não vai fixar. Vai chegar ali, vai estar tudo necrosado. A parte mais do centro você vai ter perdido toda. Aí a parte interna vai estar toda necrosada. Não tem um valor diagnóstico. Né? Então, esse é muito importante. Proporção de formol, proporção Então, idealmente, vai fazer isso se o cara tiver um frasco. Agora, num lugar se o cirurgião, como o Renato, tem noção do que está fazendo, né? Conhece tipos de... Quando ele não tem noção do que está fazendo, ele me pergunta. Sabe onde tirar, mandar o fragmento, um pedaço, é o suficiente. Entendi. Ele viu que tem todo o padrão. Me manda o pedaço que tem o padrão, um pedaço viável sem necrose. Não vai mandar um necrosado, né? Se tem pele, manda com a pele, né? Porque muitos tumores a gente precisa da pele para classificar, né? Para dar o diagnóstico como melanoma, precisa do epitélio. E tem que dar experiência. Na dúvida, liga para o patologista. Eu ia falar, e acho que esse relacionamento, de novo, com o patologista, né, o laboratório que você vai enviar é importante, porque eu já trabalhei em ocasiões onde o patologista preferia sempre inteiro. Quando eu comecei a trabalhar né? com a Jane, eu falei assim, o que você prefere? Corto ou mando inteiro? Então, geralmente, eu mando fragmento. Né? Sim. A gente já tem mais ou menos, identifica se é uma lesão de tal daqui, lugar. De lá e tal. Mas esse negócio de preferência de patologista, né? Prefere inteiro, prefere só o fragmento ou cortado. Mas todos preferem o que sai do frasco com facilidade. Todos preferem o frasco grande. Olha, porque eu já perdi meu martelo. Se precisar quebrar vidro hoje... É só na parede. Porque tem essa diferença. Tanto que essa questão da classificação de mastocitoma, né? Porque o mastocitoma ele tem uma classificação que é de 1989. Patinaik era 89, se eu não me engano, né? Eu não me lembro a ordem. Eu sei que Patinaik era bastante antigo, que era a classificação grau 1, grau 2 e grau 3. E aí começou a ter muita divergência de patologistas, porque o grau 2 ali, ele é meio ambíguo, vamos dizer assim. Ele é meio borderline. Ele é meio que ele pode ser grau 1 ou grau 3, porque parece que fizeram, né, um trabalho onde pegaram o mesmo frasco e enviaram para diferentes patologistas, e você teve de tudo. Você teve patologista dando... Se eu não me engano, foi no Oncovet de 2019 que eu vi uma palestra que estavam falando sobre isso. Então, assim... O mesmo tumor, o mesmo mastocitoma, tendo classificação grau 1, grau 2 e grau 3, dependendo do patologista que era mandado. E aí, se eu não me engano, também em 2010 ou 2011, que veio a classificação de Kiupel, que só dá alto grau e baixo grau. Que né? é muito Tirou importante. Um deles. E hoje em dia, o que os patologistas fazem? Manda as duas classificações. Manda as duas. As duas classificações. Isso é importante, porque se você está mandando para um patologista que ele só está te mandando classificação grau 1, grau 2 e grau 3, troca uma ideia com ele, porque isso é desatualizado. Sim. A gente pode dizer isso. Sim. Né? Porque você tem uma classificação utilizada mundialmente agora, que é a Kiupel. Não precisa perder o grau 1, grau 2 e grau 3, que às vezes o cara estava acostumado. Às vezes é importante você também Cara, eu gosto, porque se eu tenho um baixo grau 1, eu fico bem mais tranquilo do que quando eu pego um baixo grau 2. Sim. Sabe? Eu nunca peguei alto grau 2, pelo menos. E isso ajudou o patologista também, né? Nossa, que muito. o cara faz a classificação de Kiupel, isso ajuda ele. Eu acho que ele não vai dar um Kiupel alto grau e grau 1 de E nem tem como. Porque não é pra ter. Não, A gente recebe umas coisas, às vezes... Não é pra ter, porque elas são classificações complementares e que não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. E falando de mastocitoma, além de ter essas diferenças de classificações com relação ao masto...
muitas vezes precisa de imunistoquímica. Aham. E é importante isso, as pessoas entenderem que muitas vezes precisa fazer. Cara, principalmente o masto agora que a gente tem tratamento com terapia-alvo, né? Com inibidor de tirosina quinase. Que aí é 100% obrigatório você ter imunistoquímica para poder usar ele? Não. Mas, cara, ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Então tem que cuidar disso, porque é super comum de no teu laudo, não só no teu, né, mas no geral de patologistas, mas eu convivo com os seus laudos, recomenda-se a análise de imunistoquímica. E às vezes o cara ignorar aquilo ali, no sentido assim, E não ignora. indiferenciado. Pô, manda, isso ajuda pra caramba. E não ignora, porque principalmente células redondas, elas se mimetizam Muda muito. tudo. Aham. Então, se ela não veio com aquela característica dela, né? Se ela tá pouco... Cara, esses dias a gente teve uma paciente que, primeira biópsia histopatológica dela, característica de plasma, se eu não me engano, da Bela. Não, a primeira biópsia inflamatório. Era só a lesão inflamatória. Só lesão inflamatória. Mas aí teve uma outra célula redonda que tinha suspeita, não tinha? Não, Antes de descobrir não que era tem. linfoma? Não. O caso... Inclusive, essa é a primeira paciente que eu tenho aqui no Paraná, aqui em Cascavel, com linfoma cutâneo. Sim. Não, a Bela, ela acabou fazendo várias biópsias na cidade Em vários dela. lugares diferentes. E que nenhum dava resultado. Chegou pra gente, fiz a biópsia, não deu resultado, né? Deu ali um processo inflamatório com uma eosinofilia. Coletamos mais do que um fragmento. Coletamos juntos, eu e o Renato. Da região, que era uma região pequena, né? Sim, sim, narina ali. Sim, e Aí assim, depois- aquele processo inflamatório batia com o quadro de um paciente atópico. Isso. Fez Que ela é. tinha Que ela é um atópica. histórico É. ali já. E aí, somente quando fez a excisão, que foi encontrado que a paciente tinha uma neoplasia de células redondas. E ainda assim, E- bagunçado. Exatamente. Assim, a arquitetura completamente estranha, não tinha epitélio, o epitélio que tinha estava normal, então não batia, não tinha como fechar diagnóstico. Aham. E aí, recomendação de imunistoquímica. Então, a imunistoquímica, ela não é recomendado quando o patologista não sabe o que manda tem. esse mesmo fragmento ali? Eu pra consigo imunistoquímica? mandar o mesmo corte que eu olhei. Então, assim, não é que o patologista não sabe o que é ou ele está querendo fazer É que não doce. existe É que não faz diagnóstico naquilo ali. mágica, né? Eu não tenho uma bola. Se não tá no padrão... E a doença não lê livro. Aham. Né? Então, a gente precisa achar os marcadores. Adorei essa frase também. Não, doença não lê livro, né? Doença não lê livro, então você precisa de um exame complementar. E aí, nesse caso, a gente encontrou um linfoma. Sim. Um linfoma. Que daí, na classificação anatômica, linfoma cutâneo. O paciente da mesma semana, com neoplasia, acho que em sim, mento, sim. veio com biópsia Melanoma. incisional. Não, da melanoma não. Veio com uma biópsia incisional de plasmo. Aham. Aí fez a cirurgia, a gente fez uma citologia. Era... Cara, eu Não, acho que o mentira, dele era melanoma. Era. O diagnóstico incisional era como... Eu não lembro se era melanoma ou se era indiferenciado, Com suspeita suspeita de linfoma. de linfoma. Isso, Era perfeito. linfoma. Linfoma. O dele deu linfoma. Deu linfoma. E aí foi feita a mandibulectomia. Mandibulectomia E parcial. aí, Eu fiz plasmocitoma e aí na na cito, imunohistoquímica. eu vi um plasmo, que era Aham. plasmocitoma, e só que a gente precisava Aí você tinha dois. concordar, né? E aí foi para imunistoquímica e confirmou que era plasmo, que fazia mais sentido pela localização. Não, por a idade do paciente, tudo batia muito mais. Então, assim, é um processo. É conversa. Sim. É conversa. Sim. Essa conversa vai ser bem importante. Bem importante. Doutora Jane, você tem mais alguma pergunta? Não? Show de bola. Muito obrigado Só por ter vindo, agradecer. por a gente ter conversado. Se fosse para ficar falando de onco, dava para a gente falar muito mais tempo. Virava Aliás, noite. a gente vai convidar você, porque a gente quer fazer também algumas conversas de discussão de caso clínico, né? Opa! Às vezes trazer foto de paciente nosso, por mim pode ser só oncológico, mas, né? Mas de paciente oncológico e discussão de caso clínico e tudo. E a gente vai querer ter você aqui de novo para a gente discutir, mostrar alguns casos, às vezes falar de coleta de biópsia também. A gente tem vídeos que a gente já fez junto, tem vídeo que a gente fez também de como coletar citologia viável, tudo acho que dá para a gente fazer. Galera que assistiu, espero que vocês tenham gostado.
A gente vai deixar nos comentários, aqui na descrição, tudo, as redes sociais da doutora Jane, do Banco de Sangue, para quem quiser conhecer, quiser saber mais. E se tiver alguma pergunta também, como doutora Jane, a gente tem contato 100% do tempo, pode mandar, a gente manda para você. Às vezes isso vira um post teu lá que fica bem legal. Fechou. Beleza? Valeu, Valeu, gente. Obrigada, Até. tchau, Valeu, tchau. tchau.